finalmente aí temos ministro da Saúde, né? O Pazuello, né? Eu brinco aqui que é o Barrichello, né? Sempre atrasado. Então também a posse dele, aí agora que a pandemia está começando já entrando naquela fase ali, ainda bem, né? Graças a Deus está entrando numa fase que a gente entende que é uma linha descendente, realmente uma situação aí que vai evoluir, se tudo der certo, para uma situação em que a sociedade possa conviver com essa doença, como convive com várias outras, né, com certos controles, com vacina, né, estamos aí trabalhando, esperando sair a vacina, mas enfim. Agora, né, que já está a coisa já indo para esse fim, é que empossaram o Eduardo Pazuello, né? E aí o que ele disse? Bom, primeiro o Bolsonaro, né? O Bolsonaro aproveitou a posse dele para erguer novamente a caixa de hidroxicloroquina, né? Defendendo aí o uso do tratamento precoce. Inclusive agora eles já estão querendo distribuir gratuitamente a cloroquina nas farmácias. Eu tô achando que é para deschavar, né? Porque os estoques estavam parados, né? Estavam tudo encalhado. Ontem até o TCU saiu com uma informação que é também uma informação grave, né? Que a base da produção da hidroxicloroquina, o governo, o Exército, que estava produzindo no seu laboratório, chegou a pagar 3 vezes mais, né, do valor realmente. Então tudo isso precisa ser bem investigado, tá? Então tá aí, ó. Aprendi no meio militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós tínhamos de fazer alguma coisa para conter as mortes que se aproximavam das pessoas vitimadas pelo vírus. O primeiro problema com o primeiro-ministro, Henrique Mandetta, foi a questão da hidroxicloroquina. E acrescentou, eu aceito, mas não sendo médico, qualquer crítica a ela... eu aceito qualquer crítica a ela, mas por parte das pessoas que possam apresentar uma alternativa, né? Hoje estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ter sido evitadas caso de forma precoce fosse ministrada a hidroxicloroquina. Eu não sei de onde ele tira esses índices. Me lembrou o Lula. O Lula tem até aquele vídeo célebre dele lá, gravando dentro do jatinho, né? Dizendo, ele contando a verdade, né? Quando ele ia participar de debates, ele inventava uns números, ninguém nunca checava, né? Então isso virou moda, é moda entre os políticos, né? De A a Z. Próximo aí. Defendeu também que não tinham, que as escolas não poderiam ter sido fechadas, tá? Falamos naquele momento, com alguns estudos pelo mundo, que as crianças e os jovens, em especial que têm menos de 40 anos, uma vez acometidos pelo vírus, a chance de partir para a letalidade é próxima de 0. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da presidência da República ou do nosso governo como um todo, e por decisão judicial elas competiam exclusivamente aos governadores e prefeitos. Somos um país com o maior número de dias de lockdown nas escolas, isso é um absurdo. Ok. A gente vai falar disso daqui a pouco. Próximo aí, ó. Aí o Pazuello, né, no seu discurso também, dizendo o seguinte, que ele disse que o risco de colapso do SUS foi superado. O receio de que o SUS entraria em colapso não existe mais, não aconteceu, nem vai acontecer. O mundo todo, no primeiro momento, entendeu que o melhor era ficar em casa. Vimos que não era o melhor remédio, o fique em casa, esperando falta de ar. Quanto mais cedo atendermos os pacientes, melhor são suas chances de recuperação. Tratamento precoce salva vidas, por isso temos falado dia após dia. Não fique em casa esperando falta de ar. Procure o médico nos primeiros sintomas, comece o tratamento. Eu adoro esse negócio. Engenheiro, eu chamo isso de engenheiro de obra feita, né? Agora, eles vêm com esse discursinho de que estavam todos certos. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu. E eles agora tentam vender, primeiro, a ideia de que a crise já foi superada, né? De que a pandemia já acabou. Estão... vamos dizer assim, decretando o fim da pandemia. Ela não acabou, tá? É bom que se diga, ela não acabou. E também essa ideia de que o Brasil foi o melhor país no enfrentamento também da pandemia, isso aí é uma falácia, isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira. Bom, volta aí, volta um pouquinho. Ah tá, você está colocando primeiro a postagem dele, né? Tudo bem, põe lá. Ele fez essa postagem, tem o tweet, né? Você tem o tweet na sequência?
Essa aí é o tweet, né? Não. Tem o tweet dele fazendo referência a essa postagem de março. Ah, não, tá. Não tá? Não tem problema não. Aqui é o seguinte, vocês estão vendo na tela esse tweet, essa postagem no Facebook, é só para contextualizar, quem não acompanhou. O Bolsonaro ontem foi ao tweet e disse, olha, eu postei isso aqui em março, né? Eu estava certo e vocês todos estavam errados. E aí o que ele postou em março? Né? É mais fácil fazer demagogia diante de uma população assustada do que falar a verdade, né? Se estivesse pensando em mim, lavaria as mãos. Quase 40 milhões de trabalhadores autônomos já sentem as consequências de um Brasil parado. Sem produzir, as empresas não terão como pagar salários. Não queremos descaso com a questão da Covid, apenas buscamos a dose adequada para combater esse mal sem causar... Não é nada disso, tá? A gente sabe como... Vocês que acompanham a gente sabe exatamente como que o Bolsonaro tratou essa questão. Em nenhum momento ele concordou com qualquer tipo de medida, né, de controle, de prevenção, de lockdown. Nunca teve lockdown no Brasil, né, nem de isolamento social. Em nenhum momento. Ele sempre foi contra, ele sempre boicotou, inclusive, esse isolamento. E é óbvio, né, toda essa questão econômica envolvida, ela sempre esteve no horizonte. Quem fala sobre isso é o Diogo Mainardi. Temos o vídeo aí? Solta lá. O imbecil do Bolsonaro publicou ontem à noite nas redes sociais uma mensagem imbecil dizendo que ele estava certo em relação ao Covid-19. Segundo ele, os fatos lhe deram razão quando ele dizia ser necessário salvar vidas e ao mesmo tempo salvar a economia. O pior no caso do Bolsonaro é que ele parece acreditar no que diz. O pior tipo de imbecil é aquele que acredita nas próprias imbecilidades. É claro que nenhum país do mundo deixou de fazer essa equação entre vidas e economia. Antes que a Covid-19 matasse o primeiro europeu, aqui na Europa já circulavam estimativas, projeções do número de mortes e também do rombo na economia. Isso foi constante ao longo do lockdown, por exemplo. Todos os dias surgiam novos números sobre a devastação no comércio, no turismo, no emprego. Ninguém deixou de se concentrar na economia para se concentrar apenas na saúde. As duas coisas correram juntas, necessariamente. É claro também que os países que melhor enfrentaram a epidemia, como a Alemanha, são aqueles que estão saindo do brejo econômico mais rapidamente e com mais solidez. Eu não tenho todos os números aqui, mas entre as grandes economias, nenhum país aumentou tanto o seu rombo fiscal quanto o Brasil. E isso vai ter de ser pago de alguma maneira, com inflação, com impostos ou com calote, provavelmente uma combinação das três coisas. Então, o Brasil, bolsonarista, é um campeão de mortes por Covid-19. Em breve será também um campeão de bancarrotas. O imbecil tem razão. Obrigado, Diogo. Tá aí de banho tomado, cabelo molhado, cara boa. A gente aqui, ó, trabalhando o dia inteiro, ainda vai chegar em casa para tomar banho. Ó, olha aqui, ó. Eu separei, tá rindo, né, Freitas? Tá se identificando. Vamos lá. Não deu tempo da gente colocar aqui, mas eu vou ler para vocês. Antes disso aí, tá? Aliás, se você quiser, Freitas, ponha o boletim, tá? Que depois a gente fala da notícia aí dos contaminados. Eu quero ler para vocês aqui uma série de tweets, tá? Da Denise Garrett. Quem me acompanha sabe, a gente entrevistou ela, é a vice-presidente do Instituto Sabin, pesquisadora, está lá nos Estados Unidos acompanhando, inclusive, o desenvolvimento das vacinas. E nós fizemos uma entrevista, eu e o CD Silva fizemos uma bela entrevista com ela lá no início, com uma série de colocações. Foi uma entrevista muito esclarecedora, está merecendo, inclusive, uma nova entrevista. Mas eu queria já destacar, porque ela foi ao Twitter e fez uma série de observações também. Assim como o Diogo reagiu aí, deu o react em relação ao tweet do Bolsonaro, ela também fez. E aí ela desmonta simplesmente também a tese do Bolsonaro de que o Brasil foi o país que enfrentou melhor a pandemia, tá? Vamos lá. Começando, tá, com o número de casos. O Brasil é o terceiro no mundo.
Somente Índia e Estados Unidos têm mais casos que o Brasil. Tá? E isso inclui até mesmo a União Europeia, com a área mais que o dobro da população, uma área com mais que o dobro que a população brasileira, 446 milhões de habitantes, e severamente afetada pela pandemia. Tá? Com mais de 130 mil mortes, somos o segundo no mundo em número total de óbitos. Normalizamos o número inaceitável de mortes no país. Lembrando que a maioria dessas mortes é entre idosos, negros, pobres e vulneráveis. Quando comparamos nossa curva epidêmica, né, a nossa curva epidêmica com a dos vários países, o Brasil e os Estados Unidos são os únicos do mundo com um platô tão longo e tão alto nos casos de mortes, né, nos casos e também nos óbitos, tá? Nos casos de contaminação e óbitos. Um platô sem precedentes em nenhum outro país. Esses casos de morte são em excesso e poderiam ter sido evitados. E como estamos quanto às políticas de testagem? Quais as recomendações a nível nacional? Testamos sintomáticos, somente grupos de riscos, assintomáticos? Não, não temos uma política nacional de testagem. Também não temos dados sobre testagem para o Brasil. Além de não termos dados nem políticas de testagem, ocupamos o 84º lugar no mundo em número de testes por milhão, atrás de vários países com muito menos recursos que o nosso. Parece que a estratégia brasileira sempre foi e continua sendo a de, se não testarmos, teremos poucos casos. Também não temos política de rastreamento de contatos, uma medida essencial para o controle da pandemia. Aliás, o Ministério da Saúde nunca apresentou uma estratégia coordenada e abrangente de combate ao vírus e controle da transmissão. O vírus circula livremente pelo país. Essa questão do rastreamento, aliás, nós publicamos, acho que na semana passada, é que o Pazuello finalmente deu um aval ali para se iniciar estudos daquilo que poderia ser feito em termos de rastreamento. Quer dizer, agora, né? O nosso Rubinho Pazuello. Em termos de isolamento, também não saímos muito bem. Aí ela mostra um gráfico, né, que mostra, é um gráfico que usa as visitas a supermercados, farmácias como indicadores, mostrando que o nosso país aqui, a melhor média foi uma queda de 30%. Então não surpreende, já que, obviamente, o Bolsonaro sempre sabotou o isolamento. O presidente queria que os brasileiros continuassem trabalhando para evitar que a economia entrasse em colapso. Nem nisso fomos bem-sucedidos. Com uma contração prevista da economia de 6%, como bem falou aí o Diogo Mainardi, para esse ano, e fuga de capitais em níveis nunca vistos desde a década de 90. Então, vou parar por aqui, só para que vocês fiquem com essa imagem, né, na cabeça, porque de fato é mentira, é pura mentira. Assim como a gente abriu o programa mostrando, né, o vídeo do Bolsonaro falando ontem uma coisa e fazendo outra hoje, vocês podem ter certeza, o que o presidente fala, o que ele fala é o oposto, a verdade é o oposto. Tá? Se ele nega alguma coisa, pode ter certeza que é verdade.